Então, aqui, ó, eu já dei uma adiantadinha, já pintei a bordinha dela, pintei ela por dentro, já tá toda lixadinha, aqui eu só vou aplicar o verniz. Aqui dentro também eu já adiantei, eu vou começar pela textura. Então, o que foi que eu fiz? Aqui, meninas, eu peguei a massa acrílica e já coloquei aqui pra poder ela ir dando uma ressecadinha. Como eu vou colocar tinta e a minha massa já tá bem molinha, então eu tenho que deixar ela aqui exposta um pouquinho ao vento pra poder ela endurecer um pouquinho. Ó, eu vou dividir aqui porque uma parte eu vou usar na tampa sem tingir. Então, eu vou puxar pra cá mais ou menos o que eu vou usar na parte de baixo e vou deixar aqui. Deixa eu até abrir ela um pouquinho, que é pra poder ela... Vou tingir logo ela aqui. Que é pra dar tempo dela ir endurecendo um pouquinho. Enquanto a gente vai adiantando o outro processo, ela já vai secando. Então, aqui, deixa eu botar logo a tinta nela. Oi, Tamara, depois... Pronto, aqui é bem pouquinho, tá vendo que eu botei aqui, ó? Né? Não precisa muita tinta não, mesmo porque quanto mais tinta a gente colocar, mais rala vai ficar a massa. Mais molenga ela vai ficar. Ó, eu coloquei a tinta aqui, ó, ela já tava mais durinha, ela já ficou molenguinha. Então, não precisa ser muita tinta, não. Qualquer coisa, se depois que vocês finalizarem o trabalho, quiser escurecer um pouquinho, eu vou botar aqui, uma gotinha aqui. Quiser escurecer mais, é só aguardar a massa secar, reposiciona o stencil em cima dela e vai escurecendo ela com o pituá. Porque assim vocês não correm o risco de borrar com a massa, né? Então, por isso que eu coloquei esse douradinho aqui. Vou botar só mais 2 gotinhas aqui e já deu. Pronto. Ó, a cor. Então, assim, quem tem o espessante, beleza. Usa o espessante na tinta. Ele vai dar a textura da massa tranquilo, é rapidinho. De boa. Agora, quem não tem o espessante, faz assim. Põe a tinta na massa, deixa ela exposta ao vento um pouquinho para poder secar, ela endurecer um pouquinho, criar aquela consistência de massa novamente e daí faz o trabalho normal. Agora, se tiver o espessante, é mais tranquilo. É até mais rápido também, né? Eu não tenho aqui ele. Então, eu faço dessa forma aqui. Aqui, ó, eu escolhi esse guardanapo aqui. Só que eu não vou usar essa parte do beija-flor, eu vou usar só essa parte de cá, ó, da flor. Então, eu vou cortar ele aqui, ó, cortar normal, não tem segredo. Aonde eu não quero que corte, eu apoio o dedo, eu aperto e seguro. Onde eu quero que corte, eu puxo pra fora. Deixa eu cortar aqui. Ó, eu tô cortando bem rentezinho, tá vendo? Com o desenho, porque eu não quero que dê sobra. Porque eu vou fazer o efeito que tá aqui no meu guardanapo, eu vou fazer com stencil. Com a tinta e com o stencil. Então, eu não quero que dê sobra. Eu quero que ela fique um degrauzinho aqui na minha tampa, separando da tinta e do stencil, tá? E aqui eu vou... Você também pode molhar com o pincel, vir com o pincelzinho aqui, ó, em volta e cortar. Eu não gosto muito porque quando eu molho, eu não tenho tanto o controle como assim. Assim, eu me sinto mais segura, entendeu? Eu tenho mais o controle. Mas se você já tem costume de fazer assim, é tranquilo. Cortei. Marilino, que lindo guardanapo. Pronto, vou colocar ele assim. Essa posição aqui é que ele vai ficar, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele vai ficar nessa posição aqui, ó. E do lado de cá é onde eu vou bater meu stencil. Eu vou com o lápis, vou passar aqui bem de levinho, só pra eu ter uma noçãozinha de onde vai pegar aqui a minha massinha, tá?
Mas é bem... Eu tô fazendo um pontilhado aqui, viu, gente? Pra não ficar marcado. Então, eu usei esse daqui, é o areia. Eu passei 2 demãos dele aqui na tampa, em cima e na caixa. Embaixo também. E aqui na bordinha, ó, nessa bordinha daqui, eu passei 2 demãos do rosa champanhe. A massa vai, meninas, do lado do guardanapo, tá? Pedro Magalhães, nome bíblico. É, Ju, a gente colocou o nome dele em Mateus porque a gente não esperava, né? E aí, quando eu descobri que estava grávida dele, o meu mais velho tinha só 8 meses. E aí, assim, como eu não podia engravidar, e já tinha engravidado do primeiro, que foi fruto de milagre mesmo, de muita oração, então eu achava que eu não ia conseguir engravidar de novo, né? Que só se acontecesse um outro milagre e tal, essas coisas que a gente às vezes duvida, né? E aí, quando eu menos esperei, descobri que tava grávida dele. Aí eu disse, foi um presente que Deus nos deu. Daí a gente colocou o nome Mateus por conta disso. Porque Mateus significa presente de Deus, né? E Isaac porque significa alegria, né? O filho da alegria, riso. E ele veio trazendo realmente essa bagagem mesmo de alegria mesmo pra gente. Leonor Mendes de Souza, glória a Deus pela sua vida. Amém, minha irmã. Aí a gente colocou o nome dele Mateus por conta disso. Pronto, ó, meninas, só fiz colocar a massa, deixa eu dar uma limpadinha aqui do lado. Tá vendo? Não tem mistério nenhum. Coloquei a massa e saí espalhando normal ela. Daí eu vou vir com a minha buchinha. Então, como eu não achei a minha, eu vou usar essa daqui, a parte verdinha aqui grossa, ó. Mas se vocês tiverem aquela que é toda furadinha, é melhor, tá? Aí eu vou usar essa daqui, ó, que é pra fazer essa texturinha aqui, ó. Eu quero arrepiar a massa. O que eu falei com vocês, como a minha massa não tá 100% durinha, ela tá meio mole, a textura dela que eu quero não tá tão evidente. Quando ela tá mais durinha, mais ressecadinha, digamos assim, ela evidencia mais a textura. Então, vocês deixem secar mais, endurecer, né, no caso, mais ela, pra poder fazer esse efeito aqui. Porque quanto mais durinha ela tiver, mais textura ela vai ficar. Não consegui, eu não consegui, não ficou do jeito que eu queria. Vem com um pincelzinho crespo, de cerdas duras, e vai, ó, batendo, ele vai dar o mesmo efeito. Vai arrepiar também. Aqui na tampa, por enquanto, é só isso, ó. Já fez o efeito. Eu vou deixar ela ali secando, enquanto ela seca, a gente vai fazer a parte de baixo. Aqui na parte de baixo, eu vou fazer o degradê. Deixa a massa aqui secando, endurecendo, pra gente conseguir fazer um trabalho legal com ela. Ó, já tá lixadinho, então agora a gente vai partir pra o degradê. O degradê eu vou fazer com esse aqui, o arandano. Cadê o meu rosinha? Aqui. Não vou usar esse, não. É esse. Aqui, ó. Antônia, compartilhei. Obrigada, Antônia. Vou fazer essa técnica. Faz sim, Meire. Você vai gostar do resultado. Fica lindo. Terezinha de Jesus Marques. Pode fazer com rolinho. Pode sim. Se for aquele rolinho crespo, melhor ainda. Boa noite, Cristina. Ó, eu vou fazer o degradê com essas 3 cores aqui, meninas, ó. Vou começar com esse mais escuro, arandano. Vou vir com o rosa champanhe e depois eu vou encerrar com o pérola. Deixa eu botar aqui. Vou começar com esse. Depois o rosa. Vou botar aqui o meu rosinha. Esse é o rosa champanhe. Essa parte aqui do degradê, gente, se vocês se sentirem, dá pra fazer com o rolinho, como eu mostrei da outra vez, naquela caixa grande. Pode fazer com o rolinho, mas
hoje eu resolvi fazer com o pincel, porque algumas meninas me perguntaram, Tan, eu não me sinto muito segura com o rolinho, dá pra fazer com o pincel? Dá. Então, resolvi mostrar com o pincel que também dá, tá bom? Oi, Ruth Rangel, boa noite. Ó, botei aqui no meu vidrinho as 3 cores que eu vou usar. Vou botar aqui, e aí eu vou vir com o meu pincelzinho largo, já hidratei. Sim, como eu ia dizendo, se vocês acharem melhor, se sentirem mais seguras usando gel, pode usar o gel, tá? O gel para matizar. Não necessariamente, gente, precisa ser aquele gel que a gente compra para artesanato, tá? Eu pouco uso aquele gel. Eu compro normalmente o gel nessas lojinhas de R$1,99, que aqui agora não é nem R$1,99 mais, né? R$2,75. Eu compro nessas lojinhas de R$2,75 aquele gelzinho de cabelo mesmo, só que sem cheiro e sem álcool. Dá o mesmo efeito, o mesmo resultado do gel para matizar, tá bom? Então, ó, eu vou pegar aqui só de um lado do meu pincel. Eu não vou pegar no pincel todo. Ó, é como se fosse o pincel chanfrado. Vou começar a pintar. E ele tá bem hidratado, tá? Porque eu não tô usando o gel, ele tá tão hidratado, ó, que tá fazendo sombreado. Tá vendo? Vocês conseguem ver daí, né? Aí, aqui, ó, eu vou espalhando ele normal e vou subindo. Ó, percebem que ele já vai ficando, ó, o tom mais escuro e já vai clareando, tá vendo? E aqui eu não botei gel, tá? Eu só molhei o pincel e pronto. Aí, aqui agora, eu venho com o rosa. Ó, a parte que tava com o arandano, eu continuo com ela pra baixo e o rosa eu boto pra cima. Elisandra Cristina, que lindo. Ó. Tá vendo? Já tá começando a dar o degradêzinho. Aí, aqui, ó, é só ir trabalhando o pincel. Se quiser que clareie mais pra baixo, desce mais o pincel. Se não quiser que escureça mais, carrega novamente aqui na cor escura e volta de novo, tá? Madeline Oliveira. Que cor linda. Ó, como ele vai ficando lindo, tá vendo? E aí, agora, por último, eu venho com... Eu uso o mesmo pincel, tá? Eu não troco. Eu pego aqui, ó, e carrego com um pouquinho da cor pérola. Na mesma ponta que eu tinha carregado o rosa. Aí, ó, eu pego a cor que tá com... O lado que tá com a cor escura, eu ponho pra fora da peça. Ó, pra fora, pra não pegar mais aqui em cima. Tá vendo? Cláudia Maria, lindo. E aí, espalho só o pérola. Ó, tá vendo? Só que com o rolinho, vocês vão pegar as 3 cores ao mesmo tempo. Vai colocar nessa posição aqui as cores e vai trabalhar o rolinho com as 3 cores. Jussara de Magalhães, adorando esta dica. Pronto. Aí, aqui eu volto, ó. Aí, o meu pincel tá seco, eu umedeço um pouquinho, bem pouquinho. Tira aqui o excesso e volto aqui de novo, pra trabalhar, ó, e não ficar tão destacado a parte pérola. Pronto. Graça Solteiro. Tá vendo? Oi, Graça Solteiro de novo, boa noite. Boa noite, Graça. Aí, aqui, ó, chegou no ponto que eu queria. Ó, tá vendo? Também, beijos, boa noite. Boa noite, lindona. Pode deixar que eu posto sim. Oi, Rosângela, seja bem-vinda. Pronto. Aí, aqui eu vou começar de novo. Tá assistindo. Tá vendo? Vou começar de novo, o mesmo processo. Vou fazer mais rapidinho, já deu pra vocês entenderem, né? E o interessante dessa técnica é que assim, ó, um lado ele nunca vai ficar igual ao outro. Tá vendo? O daqui já ficou mais escuro, ó, o daqui que eu comecei agora já tá mais claro. Isso é o bacana dessa técnica.
Isso aqui vocês podem fazer em pallet, fica lindo. Juliana Macedo. Ficou show de bola. E não necessariamente precisa ser com 3 cores, tá, gente? Pode fazer com 2 cores, se vocês quiserem, é o suficiente. No tom de azul fica lindo. Eliana Nascimento. Boa noite, Samara. Boa noite, Eliana. Tudo bem? Pronto, ó. Vocês... Terezinha de Jesus Marques. Tá vendo? Chuvas. Aí não tá chovendo não, é? Nossa, aqui começou a chover bastante, Terezinha. Pronto. Ó. Tá vendo? Cada lado fica de um jeito. Aí o meu pincel já tá seco, eu vou lá e molho novamente. Pego aqui a minha tinta escura. Terezinha de Jesus Marques de novo. Não. Nossa, aqui ficou um tempo, um período aí sem chover, mas também agora que a chuva veio com tudo, viu? Aline Gomes Marins. Boa noite. Boa noite, Aline. Ana Pedrosa está assistindo. Oi, Ana, tudo bem? Ana Soler. Qual a cor de dentro da caixa? A de dentro é a quaresmeira. Essa aqui, quaresmeira da linha Vintage da Trupolos. Jussara de Magalhães. Dá pra ouvir a chuva. Dá pra ouvir daí, Ju? Ela agora veio com tudo, Ju. Expedita Santos. Boa noite, minha querida. Boa noite, lindona. Ó, Tati, gente, como vai ficando lindo. Tá vendo? Tati Oliveira. Um degrade que está fazendo. É um degradê. Ana Pedrosa. Oi, Flor, tudo bem? Oi, Aninha, Vocês tudo bem? estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Aqui tá tudo em paz. E você tá bem, né? Ó, Elvira Pinto. deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. O meu pincel, ele já tá carregado de tinta. Então, o que é que acontece? O degradê começa a misturar, tá vendo? Já não fica tão destacado como tava. Então, eu venho aqui e lavo o meu pincel. Venho no tanquinho, lavo o pincel e aí recomeço, ó. É como se fosse o pincel chanfrado. Natalina Cruz. Oi, Natalina. Boa noite, linda. Boa noite, amore. Ó. Tá vendo? Aí eu volto aqui e refaço o degradê. Não precisa ter medo. É como o pincel chanfrado. Quando ele tá sujo, já tá carregado, a gente faz o quê? Lava ele, tira o excesso e volta. Aqui é a mesma coisa, ó. Se quiser definir a cor, tem que ir tirando o excesso da tinta, tá? Quando vê que o pincel já tá carregado demais, que as cores já estão misturando já no pincel, vai lá e limpa.